Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso telecurso Telesaúde Estadual de Goiás. É um episódio promovido pelo Núcleo de Telesaúde aqui do nosso estado. Um grande prazer estar com vocês. Eu sou o professor Cidião, farmacêutico, mestre e doutor em medicina tropical, e hoje trarei aqui uma análise completa sobre o diagnóstico, seja ele laboratorial ou clínico, que possa diferenciar aí as diferentes causas, né, e agentes etiológicos que provocam essa condição clínica patológica, para que haja um manejo adequado e justo, sendo eficaz no tratamento de uma condição tão importante, principalmente considerando o nosso país, onde, infelizmente, o acesso ao saneamento básico e condições sanitárias que possam bloquear, né, a transmissão dessas doenças não é algo, infelizmente, comum, né? Então, portanto, uma situação clínica que vocês encontrarão, seja nas unidades básicas de saúde, nos centros, estabelecimentos de saúde, centros clínicos, essa é uma condição que se encontra continuamente. Então, aqui já trago de cara, então, a importância de se ter um diagnóstico laboratorial, já que cada agente exigirá um manejo terapêutico específico. Tá? Vamos iniciando aqui, então, ajustando e conceituando, né? Na verdade, conceituando o que vem a ser a disenteria. Né? Muitas vezes, popularmente, se entende a disenteria simplesmente como a diarreia em si, como as evacuações maior do que o número normal, adequado, geralmente com cólicas, né? Essa diarreia comum não significa disenteria. Disenteria é uma característica que, além da diarreia, você tem a presença de sangue e muco nas fezes, acompanhado de dor abdominal, tenesmo e, em algumas das condições, também com manifestação de febre. Né? Então, é uma característica que demonstra lesões, especificamente no intestino grosso do paciente. A importância está no grau de agravamento da condição, uma vez que a disenteria ela pode vir a se agravar, já que esses agentes infecciosos e parasitários, eles podem, com essas lesões na parede intestinal, acabar provocando ali sepse, né? E você vai encontrar ali uma condição clínica muito grave, se isso, claro, for uma condição provocada por agentes infecciosos bacterianos. Você pode ter aí uma infecção, uma parasitose extraintestinal, considerando, por exemplo, a possibilidade do protozoário entamoeba histolítica ou do Balantidium coli, ao cair na corrente sanguínea, migrar e comprometer principalmente o fígado, né, e entre outros órgãos, mas principalmente o fígado, né, e gerando aí um agravamento da condição, certo? E dentre as causas mais comuns que nós encontramos das disenterias estão as infecções bacterianas ou virais, bem como os agentes parasitários, com destaque aí para as protozooses intestinais, provocadas ali por protozoários sarcodinhos, né, que são as amebas, bem como o único ciliado que ainda reconhecidamente é causador de disenteria, é o único ciliado que parasita o homem, que é o Balantidium coli. Tá? Então, aqui trago para vocês, né, os principais agentes etiológicos, né, então, dentro das infecções bacterianas se destacam aí o gênero Shigella, gênero Salmonella,
a Escherichia coli, o Campylobacter jejuni. Quando se coloca parasitárias, né, de origem parasitárias, você tem aí 2 protozoários, né, Entamoeba histolítica e Balantidium coli. Lembrando que o Balantidium coli tem uma correlação muito interessante, né, porque ele tem também como hospedeiros suínos. Então ele é um pouco mais raro, mas ele está muito interessante, muito ligado ali ao manuseio, à manipulação desses animais. Então daí a proximidade que se tem. Já também a histolística não, cosmopolita, encontrada com facilidade, onde o hospedeiro realmente é o ser humano. Aí vamos conversar um pouquinho mais, inclusive, sobre o diagnóstico desses agentes. E com relação aos agentes virais, né, nós temos aí algumas viroses, mas que raramente provocam disenteria e podem apresentar, na verdade, sangue em casos mais graves, né? Então, algumas viroses têm essa possibilidade. Dentro das características clínicas, a disenteria ela apresenta como sintomas principais, né, um início agudo ou subagudo, né, então aquele repentismo, né, de repente inicia-se é característico, a presença de muco e de sangue nas fezes é uma característica, dor abdominal intensa, certo? E pode estar associada a um tenesmo retal, né, a febre, que é comum nas infecções bacterianas, náuseas e vômitos, né? São possibilidades, são os mais comuns, né? São os quadros clínicos mais comuns e observados realmente no dia a dia. E a partir desse quadro clínico, né, é necessário fazer uma diferenciação do agente causal, já que cada agente causal exige um manejo terapêutico específico. Então, se você tem uma suspeita de disenteria bacteriana, né, a clínica ela vai te direcionar ali para algumas características interessantes. Febre alta, leucocitose, né, essa alteração nos leucócitos, e um início abrupto, né? Já a amebíase, ela tem uma evolução um pouco mais lenta, mais arrastada, mas apresenta dor no quadrante inferior direito, febre leve, né, ou ausente. A febre ela é mais comum quando ocorre a parasitose extraintestinal, quando a entamoeba histolítica ela consegue atravessar a barreira no intestino, cair na corrente sanguínea e migrar em especial para o fígado, né? Temos a situação que não é infecciosa, né, a colite pseudomembranosa, né, que pode ocorrer pós-antibióticos e as fezes vão apresentar muco ou sangue, e a DII, né, que é a doença inflamatória intestinal. São diversas situações clínicas, mas uma das mais comuns, né, é a doença de Crohn, desde que um paciente tenha uma história de cronicidade, perca de peso e resitiva, né? Um detalhe importante para poder diferenciar tanto da infecção bacteriana quanto a amebíase é que aqui não tem o início abrupto e agudo, né? É uma história, é uma crônica, o indivíduo já vem sofrendo e já vem apresentando essa condição há bastante tempo. Então, isso facilita bastante o diagnóstico clínico dessa patologia, né? No diagnóstico laboratorial, aí você vai exigir diversas técnicas, diversas especialidades diversas especificidades e especialidades para poder conseguir diferenciar o agente causal. Então, se você deseja, se você tem ali a possibilidade de um parasita, de um protozoário, o exame parasitológico de fezes comum e, às vezes, associando ali técnicas de concentração coprológica, facilitariam a pesquisa tanto de cistos quanto de trofozoito, seja da entamoeba histolítica, seja do Balantidium coli. Esse é um detalhe importante, é o exame dentro da parasitologia clínica mais simples, né, mais acessível em todos os laboratórios, é que você exige ali um microscópio comum, óptico, de preferência equipado com uma ocular micrométrica, para que possa haver ali uma diferenciação de espécies. Agora, é importante que ali o que vai acontecer é que, caso seja encontrado cistos ou trofozoitos de entamoeba histolítica, cabe ao laboratorista indicar a presença de entamoeba histolítica / entamoeba díspar, uma vez que
essa observação pela microscopia óptica comum não permite a diferenciação dessas duas espécies que morfologicamente são idênticas. Essa diferenciação de espécies só vai se dar aí com o apoio de técnicas moleculares. Então, isso é um ponto importante a ser feito. Já no caso da Balantidium coli, não. Talvez seja o encontro do cisto, que é o comum nas fezes, ou se as fezes foram recém-coletadas, através também com a presença de preservantes, pode ser que você verifique ali a presença de alguns trofozoítos, né? Então, no caso específico, encontrou, deu positivo com o encontro de cistos morfologicamente que indicam, sugerem a presença de entamoeba histolítica, é necessário que seja colocado como resultado o encontro de cistos compatíveis com entamoeba histolítica barra dispar. E aí a clínica que vai permitir essa diferenciação, né, já que morfologicamente não há essa possibilidade. Se você tem a suspeita de que seja a causa da disenteria infecções bacterianas, e o ideal é que o paciente que está com disenteria ele tenha o direcionamento, a solicitação do exame laboratorial indicativo para o EPF, né, exame parasitológico de fezes, indicativo para a coprocultura, né, pesquisa de leucócitos, né, fecais, né, que poderia indicar ali uma inflamação intestinal, né, pelo menos esses três, para poder diferenciar, para realizar o diagnóstico laboratorial diferenciado, né. Para especificamente no caso de infecções bacterianas, você pode fazer coprocultura e isolar ali na coprocultura, né, os gêneros específicos, seja Shigella, Salmonella ou Campylobacter, para poder direcionar, inclusive, nesse caso, já que é uma infecção bacteriana, o tratamento com antibiótico terapia específico ali para esses gêneros, certo? A presença de leucócitos fecais, né, isso indica que, na verdade, a causa pode não ser parasitária ou microbiológica, né, bacteriana, que poderia ser ali, na verdade, um processo inflamatório crônico que caracteriza, né, o DII, né? Então, é importante fazer essa diferenciação. E testes mais sofisticados que envolvam a biologia molecular, como testes de PCR e testes moleculares, eles são altamente sensíveis, permitiriam ali a diferenciação específica, ou seja, em espécie dos agentes. Entretanto, elas são menos acessíveis, são caras, né? Entretanto, é importante considerar na organização do Sistema Único de Saúde, por exemplo, né, os laboratórios que estão um pouco mais sofisticados, como é o caso, por exemplo, do nosso laboratório LACEN, onde se concentram exames, podem realizar esses testes, permitindo ali o encaminhamento dos laboratórios mais rotineiros de amostras para poder fazer essa confirmação, realizar essa confirmação. Isso é um ponto importante. Exames complementares que podem ser úteis, né? Um hemograma comum, onde se indica a leucocitose, né? Com desvio à esquerda em infecções bacterianas, marcadores inflamatórios, né? Como uma pesquisa da proteína C reativa e do VHS, que estarão elevados acima do normal, a possibilidade de verificar a desidratação do paciente em função do quantitativo de eletrólitos, bem como do funcionamento renal, da função renal, e a colonoscopia, né? A colonoscopia, inclusive, um exame de imagem indicado para verificar a possibilidade, ali, a suspeita de doença inflamatória intestinal. Então, esses exames complementares são interessantes e vão auxiliar muito na clínica, no suporte, no manejo terapêutico. Agora vem a conduta, né? Identifiquei qual é o agente, identifiquei qual é a condição que está levando o paciente a apresentar disenteria, né? O que fazer, qual é a conduta inicial. Desde o início do suporte a esse paciente, é fundamental a hidratação oral, e caso não seja suficiente a hidratação oral, a hidratação intravenosa, dependendo, é claro, da gravidade, da sua anamnese com relação à desidratação. E um ponto importante a ser colocado, pessoal, é que nós não podemos deixar que o paciente tenha dúvida com relação à hidratação oral, né? Lembrando que a hidratação oral ela é utilizada, né, reidratantes orais, mas sempre acompanhado de água, né, uma água que seja bem, claro, uma água que passe por um processo de descontaminação, né, uma água filtrada, se possível fervida e filtrada, né?
Esse é um ponto importante. Sempre uma proporção, né, para cada dose, né, de reidratante oral, de 3 a 5 doses de água, né, para que, através ali de uma pressão osmótica, você consiga a manutenção e a retenção de água ali disponível para as células, né. O suporte nutricional, fundamental nesse processo, uma vez que as lesões intestinais impactam na absorção, inclusive de água e sais minerais, né? Esse é um processo importante. O uso de antibióticos indicados especificamente, né? Quando se diz antibióticos, eu não estou dizendo só antiparasitários, desculpa, antibacterianos, mas envolve antibacterianos, em especial para shigellas, e antiparasitários, em especial para entamoeba histolítica. É preciso levar em conta a condição do sistema imune desse paciente, pensando especificamente em pacientes imunocomprometidos, seja na infância, seja na terceira idade, são casos mais extremos, que é preciso ter um cuidado, uma atenção principal, mas também para pacientes que possam ter alguma condição que comprometa a imunidade, seja uma infecção pelo vírus HIV e a manifestação da AIDS, seja pacientes que fazem uso de corticoides, pacientes que possuem doenças reumáticas, transplantados, né? Então, nessas situações, a disenteria, ela é algo grave que pode comprometer ali, pode colocar em risco a vida do paciente, né? Especificamente para a entamoeba histolítica, né, um dos antiparasitários mais utilizados e indicados e extremamente acessível é o metronidazol, né? A prevenção dessa condição se dá primariamente pela educação de saúde. Então, o nosso papel como profissional de saúde passa por algo que estou aqui trabalhando nesse exato momento, que é a educação de saúde, com uma linguagem adequada e ajustada para o seu interlocutor, para a pessoa que vai receber essas informações. Então, essa educação de saúde, ela é fundamental, e por que não fazê-la dentro dos estabelecimentos de saúde, né? E colocando como rotina, seja dentro de uma unidade hospitalar, uma unidade básica de saúde, drogarias, farmácias, laboratórios. Então, todo o momento que você tem contato com o paciente é um momento para educar, para mudar cultura, né, e, consequentemente, com o conhecimento, bloquear, quebrar o ciclo de vida desses agentes, né? A higiene pessoal, que vem e deve vir acompanhada do acesso a melhores condições de vida, saneamento básico para essas populações, e a higiene pessoal aí com a educação sanitária, envolvendo uma correta lavagem e descontaminação das mãos, né, cuidados sanitários de forma geral, saneamento básico, envolvendo a coleta de esgoto e tratamento desse esgoto, bloqueando ali a contaminação e a continuidade do ciclo desses parasitas. Lembrando que, no caso de Balantidium coli, essa higiene pessoal envolve também trabalhadores ou pessoas que têm contato com criação de suínos, e a água, que é o principal veículo desses agentes, né, sempre é tratada de forma adequada, né? E aqui, em especial, além da água de consumo, eu quero relembrar aqui também a água de recreação, né? Então, piscinas públicas, clubes, né, é preciso ter um controle da qualidade da água, porque ali você também tem uma grande possibilidade de transmissão, uma vez que boa parte desses agentes já se demonstram através de estudos que são resistentes ao cloro, né, a concentração de cloro que é utilizada, de hipoclorito, né, que é utilizado nessa água para o controle. Okay? Então, o diagnóstico, concluindo, o diagnóstico diferencial, ele é essencial para que haja um tratamento adequado e exclusivo, certo? Então, vou usar o antibacteriano ou vou usar o antiparasitário? Ou se é uma doença inflamatória intestinal, não cabe nenhuma das situações, né? Então, essa abordagem integrada, ela envolve tanto a clínica quanto exames laboratoriais, portanto, ela é multiprofissional, ela envolve profissionais distintos que permitam que o paciente tenha um diagnóstico correto, adequado e um tratamento adequado. Bem como envolve todos os profissionais de saúde numa educação sanitária, né, e que permita que os pacientes realmente tomem medidas preventivas. Okay? E algo que eu gostaria de colocar, um caso baseado em condições reais, que venho observando aqui nos meus mais de 25 anos de atuação dentro da educação e dentro da área da saúde, né? É um caso
onde você tem ali uma paciente de sexo feminino, 27 anos, professora, previamente saudável, né, e ela chega à unidade de saúde com a queixa principal de ter diarreia com a presença de sangue há 3 dias que ela vem observando essa condição, né, ou seja, o que caracteriza uma disenteria. Não observa, né, especificamente, a gente vai entender, né, ela não observa outras condições, né, os seus sintomas iniciais ocorreram de início de forma muito súbita, com dor abdominal muito difusa, espalhada por todo o abdômen, né, um tenesmo, uma fraqueza em conseguir segurar, né, as evacuações. A evolução, as fezes, elas evoluíram rapidamente para uma forma física líquida, então a evacuação com fezes líquidas, com a presença de sangue a muco, num número, né, nos últimos 3 dias, de cerca de 5, uma média de 5 episódios por dia. Fora isso, ela apresenta uma condição de febre, né, quanto mensurada ali, se observou uma febre de 38,5 graus Celsius e um mal-estar geral, né, provocado principalmente ali, que a gente já pode considerar, por uma situação de desidratação. O contexto epidemiológico, ela coloca, né, por ser professora, que colegas do trabalho tiveram sintomas semelhantes, né, então a gente até pode considerar ali que a ocupação, o espaço, o ambiente de trabalho favorece, né, esses professores, principalmente ligados à educação infantil, a essa condição. Né. Foi solicitado, então, exames laboratoriais, desculpa, que demonstraram leucocitose com desvio à esquerda, a coprocultura positiva para a presença da bactéria Shigella sonnei, um exame parasitológico de fezes negativo, mais a presença de leucócitos fecais, né? Ou seja, com esses exames solicitados associados a essa clínica, né, nós podemos considerar ali uma situação de disenteria bacteriana, então o quadro é compatível com uma infecção por Shigella, se descarta a amebíase ou balantidíase, né, uma vez que o exame parasitológico de fezes foi negativo, né, menos provável que exista uma doença inflamatória intestinal, mesmo com a presença de leucócitos nas fezes. Por qual motivo? Pelo início, né, abrupto, de repente, né, que se observou. E um outro detalhe, né, geral é que se há contato com pessoas que tiveram o mesmo sintoma, pode ser um indicativo que seja uma infecção comum e está havendo ali naquele ambiente de trabalho um surto de infecção por Shigella. Então, esse é um fator importante, um agente causador. Um detalhe que pode ser interessante a ser considerado, se estão no mesmo ambiente e adquiriram a mesma infecção, que poderia ser considerado a causa principal? Qual é a fonte dessa contaminação? Será que é a água? Será que é o alimento que pode ser compartilhado entre alunos e professores, né? Pode ser que você tenha a falta de higienização no manuseio com as crianças, né? Então, são todos esses pontos, né, específicos. E aí, qual é a solução? Qual é a conduta terapêutica a ser indicado para essa condição? Início da hidratação, né, e com rapidez, com velocidade, você só vai conseguir administrando de forma intravenosa, né, então uma reconstrução venosa de fluidos e eletrólitos, né, então essa hidratação, ela precisa ser aplicada, o paciente precisa estar internado, é recomendado o uso, né, já que houve ali a confirmação de uma infecção bacteriana, vai se partir para o uso de antibacterianos, então ciprofloxacino é uma droga específica para o tratamento de Shigella e se orienta, né, deve se orientar, deve se educar o paciente para evitar exposição a condições de risco como essa, né, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, na sua residência, no seu contato familiar, né, isso é fundamental, ok? Deixo para vocês aqui à disposição, fico à disposição para possíveis dúvidas, caso tenham, podem comentar aqui específico para aqueles que estão assistindo ao vivo, mas para aqueles que assistirem pelo YouTube, nos comentários, eu tenho sempre esse hábito de visitar periodicamente,
mas deixe também o meu contato, né? Cidião, pelo mais rápido, né? Mais passível, além do e-mail, né? cidião@gmail.com. Deixo aqui o meu perfil em rede social, @drcidião, especialmente no Instagram. Terei aí o prazer de trocar experiência, se possível, tirar dúvidas que vocês tenham, né? Fico aqui à disposição. Recomendo aí como referências básicas, né, o Manual de Vigilância Epidemiológica, né, publicado pelo Ministério da Saúde, assim como diretrizes internacionais, né, publicados pela OMS para o controle de xilelose, né, e disenterias, e algumas referências que compartilho com vocês que eu utilizei aqui para podermos realizar a construção dessa aula. Ok? Grande abraço a todos, muito obrigado aqui por essa oportunidade, espero em breve estar aqui novamente com vocês, trabalhando, abordando assuntos que sejam de importância em saúde pública e que possam fazer diferença para que vocês, profissionais de saúde, que estão acompanhando Telesaúde, alunos, e que possam servir de inspiração aí para sempre para um trabalho de excelência e de qualidade na assistência à saúde. Um abraço a todos.